Olá, estudantes do 8º ano do Colégio Alessandro Dumas. Aqui é o professor Willer Ribeiro. E o nosso encontro de hoje é o 5º encontro da disciplina de Cultura Afro. Tá ok? Na aula anterior, nós estudamos o tema violência e a questão racial. Será que a violência e a questão racial estava relacionada? Tem alguma relação no cotidiano da nossa sociedade? Então a gente abordou alguns dados estatísticos que mostram como a exclusão social ou o fato de não conseguir alcançar algumas coisas dentro da sociedade, isso termina prejudicando parte da sociedade. Então a gente viu alguns dados estatísticos na questão da educação, no acesso à universidade. Nós vimos também a diferença entre os mais ricos, a questão salarial. Então, alguns tópicos, são dados oficiais, não é o professor Willer que está inventando, é o IBGE, eu mostrei aqui, são dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável por estudar essas informações na sociedade para que os políticos, e os órgãos dos governos possam criar medidas para melhorar ou para inserir parte dessa população que sofre essa exclusão. Historicamente, a partir dos dados do IBGE, percebemos que a população, parte da população que mais vem sofrendo historicamente em nosso Brasil é a população negra e a população parda, quando a gente analisa aqueles dados estatísticos. E se você continuar fazendo isso, você vai ver. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É afirmar que o branco tem que ser melhor do que o negro ser melhor do que o branco, ou melhor do que o pardo, ou melhor do que o indígena? Não. A gente está questionando a lei. A lei concede direitos iguais para todos, reconhece todos como cidadão. E tudo que está escrito na Constituição brasileira tem que chegar a todos os cidadãos brasileiros, independente da cor, da pele, da religião. Então, por isso é que a gente está fazendo essa reflexão, porque eu e você, diferente dos nossos pais, diferente do passado, que não se discutia o tema, precisamos conhecer a nossa identidade social e repensar que país nós queremos. Então, por isso que eu passei para vocês o vídeo, o curta-metragem Preto no Branco. Qual é a finalidade? É a gente repensar, o autor vem mostrar no seu vídeo, vem tentar demonstrar a realidade com que o negro é tratado. A gente discutiu um pouco de racismo, de toda essa violência, a gente vai ver o chamado racismo estrutural, como ele está relacionado às estruturas da sociedade. Então a gente vê um caso ali de como 2 policiais trataram aquele cidadão negro, a forma como é vista o cidadão que mora na periferia. Então, até onde essa igualdade chega para todos? Até onde a democracia racial ela chega para todos? Então, eu vou convidar vocês agora, eu vou passar aqui uns 2, 3 minutos do curta-metragem para que vocês possam lembrar do curta. E a partir daí, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa correção da atividade que eu passei para vocês, beleza? Vamos lá, produção. Solta aí o som para que a galera possa refletir. Chama atenção, se eu tô entretido, as mina devem pensar que ninguém metido, acostumado a passar por despercebido. Bom preço fio tem um bom brechó, para um bom frio tem um bom paletó. Elegante sim, ninguém vai doar dó, pra negociar não associar só. Sem cativante daí que surgiu
Patrícia. Tudo bem? Tudo. Os investigadores Michael Jackson e Rodolfo que atenderam sua ocorrência. Isabela, né? Isso. Eu preciso que você reconheça oficialmente quem te furtou, tá? Quero que você olhe atentamente aqueles rapazes e me diga se foi algum deles que te assaltou. Na esquerda, jaqueta vermelha. Foi ele. Vai, tira tudo. Corrente, relógio, brinco. Chave de malandro. Licença aqui. Artigo, hein? Ai, falei tudo, mano. Tá certo. Perdeu, ladrão. Delegada, eu preciso ir embora, tá tarde, eu tenho uma filha bebê em casa. Sinto muito, mas você vai ter que aguardar os procedimentos. Mas você tem alguma previsão? Porque eu já fiz a minha parte, né? Eu já identifiquei o moço. Vocês não acharam na bolsa ainda, né? Mas é exatamente por isso que você vai ter que esperar só mais um pouquinho. Ok? Sorte aí. Então, galera, foi só um aperitivo. Se você não assistiu, eu convido você a assistir para relembrar o tema da videoaula. E o que eu quero mostrar para vocês é justamente essa relevância. Será que o tipo de abordagem que foi feita com o negro seria a mesma abordagem realizada em um branco? E se fosse uma realidade na Pituba, eles fossem abordar na Barra ou no Alphaville, um cidadão branco de condições financeiras, será que a abordagem seria essa? Seria esse xingamento? O primeiro detalhe do filme que me chama a atenção é que quando os policiais eles vão fazer a abordagem daquele jovem, eles não encontram a bolsa, mas já vão acusando de ladrão, de marginal. Pega aquele jovem, enforca, pega aquele jovem, joga na viatura. Na parte do trecho que não mostra o jovem gritando. Esse jovem foi torturado para dizer onde que estava a bolsa. E é interessante que no mesmo instante que a mulher grita, eles prendem e não identifica. Então, será que isso existe igualdade para todos? É a nossa reflexão, é essa provocação que o curta ele vem trazer. Vamos lá, vamos partir para a nossa atividade de cultura afro 04. Foi da aula anterior, na semana passada, que eu enviei para vocês. Elaborem ficha técnica do filme de acordo com a cena. Na ficha técnica a gente já fez essa abordagem, que foi discutir, repensar a proposta do curta-metragem. Letra A. Na sua opinião, o que o autor do filme está querendo demonstrar com relação a brancos e negros? Então, a primeira provocação que nos chama a atenção seria a minha resposta, eu coloquei, sobre os perigos de ser negro no Brasil. Eu peguei essa frase em um site, né, que faz um artigo sobre o filme e eu achei muito bacana, muito interessante. Ou seja, na sua opinião, o que o autor do filme está querendo demonstrar com relação a brancos e negros no Brasil? Sobre os perigos de ser negro no Brasil. Como o preconceito racial se manifesta e é concretizado como uma forma de violência ao ser humano. Então a gente percebe aí que não existe essa igualdade, porque ser negro já é um peso. É o que o curta tenta demonstrar, é o que os dados estatísticos mostram. Ser negro, morar na periferia, ter um baixo nível de educação, tudo isso já é uma sobrecarga de atraso. Então veja, a gente percebe que muitas vezes esse atraso social é devido à falta de oportunidade.
O que eu estou tentando discutir aqui é que existe a necessidade de reivindicarmos nossos direitos, de buscarmos a oportunidade. E se você tiver a oportunidade, busque esse caminho, porque a educação é o único caminho para melhorarmos nossas vidas. Vamos para a letra B. Está um pouco apagada. Clique aqui, por favor, produção. Clique. Não, volte, por favor. Poxa. O que existe de verdadeiro... Pode passar, por favor. Deixa aí. O que existe de verdadeiro nas situações refletidas na cena se o autor não estivesse feito a inversão dos papéis? Então, veja só. Aqui está meio apagado, mas como eu sei da pergunta e vocês têm aí, é a letra B da atividade. Então, o que tem de verdadeiro? Então, o que me chama a atenção é para o preconceito racial, uma atitude ridícula de atraso social em que pessoas insistem em vivenciar como certo. A gente vê ali o que chama a atenção é justamente isso, essa insistência. E é interessante que o policial ele é um negro e a forma como ele trata o negro. Então a gente vai ver no decorrer do curta-metragem que interessante que se a delegada, mesmo ela sendo branca, ela não agisse dentro dos valores morais da sociedade ideal, no cumprimento da lei, dando a oportunidade daquele jovem se retratar, né, tentar comprovar a sua inocência, então aquele jovem poderia parar numa penitenciária e seu futuro ser destruído. E a gente viu que no decorrer do filme as câmeras mostraram que o jovem não teve nada a ver. Então, essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião? Vamos lá. Letra C. O que mais lhe chamou a atenção durante o desenrolar do filme? O que lhe chamou a atenção? Que parte? Que cena? Qual circunstância? Então, o que me chamou a atenção é essa aqui, ó. A reflexão em torno da figura do negro na sociedade brasileira. Então, repensar que papel o negro, né, atua. E aí a gente lembra o tema. A violência e a questão racial, elas estão juntas na falta do acesso ao direito, na falta de acesso à defesa. Exemplo, quando o policial negro racista sofre o racismo pela suposta vítima do assalto, que afirmou que era coisa de negro. Então a cena do filme vai ter uma parte bem interessante que me chamou a atenção. Foi quando a delegada estava conversando com a mulher que sofreu o assalto e ela disse que aquilo era coisa de preto. A delegada já sabia que só podia ser coisa de preto. E quando ela olha para trás, quem aparece é o policial negro. Então, o policial negro que praticou racismo, sofreu racismo. Mesmo ele sendo negro, sendo policial, ele era visto como uma coisa ruim e que roubar era uma coisa de negro. Então, veja que isso é o racismo estrutural. O próprio colega policial afirmou conhecer aquele tipinho. É um exemplo de racismo estrutural que gera uma guerra civil. Então, é curioso, o colega do outro policial, ele é branco, e quando ele pega aquele jovem, que ele está questionando o jovem sobre a bolsa, ele diz que já conhecia aquele tipinho de gente. Que tipinho de gente? Negro periférico. E é interessante que o próprio colega dele, naquele momento, que é o policial negro, eu acho que ele não se percebia como negro, se percebia apenas como policial. Mas quando ele não estiver na condição policial, ele poderia sofrer aquela situação. Porque por ele ser policial, talvez ninguém haja daquela forma com ele. Então, muito curioso isso. Letra D. Após responder as perguntas anteriores, será feito o seguinte debate. Então, eu trouxe para vocês algumas perguntas e eu quero que vocês respondam. Crie respostas. Use o cérebro, ok? Bora lá, seres racionais. Você já se viu em uma situação semelhante, aqui está errado, do personagem que foi preso? Como você se sentiu? Já sofreu um tipo de violência desse tipo? Qual atitude ou postura você teve diante de tal realidade? Se calou,
se omitiu, expressou defesa. Eu quero dizer que quando você se omite, você se autodeclara racista. Então, quando você não está sofrendo racismo e você presencia uma situação de racismo e você não toma defesa daquilo, a lei diz que você está se omitindo e você está se autodeclarando como um racista. Você já participou de uma ação discriminatória de racismo? E aí, já participou? Presenciou? E como você se posicionou? Então, são perguntas que eu quero que você faça para você mesmo. Vamos continuar no erro ou criar novos passos para um Brasil melhor? Depende de quem? De mim, de você, da Covid-19. Quem vai mudar essa relação? Possivelmente teremos entre vocês futuros advogados, médicos, policiais, motoristas de ônibus, vendedores, seja lá como for. E qual vai ser a sua postura? Quando é que você vai tirar essa capa e vai se perceber que você faz parte dessa cultura, dessa identidade? Vamos lá, produção. Segundo, terceiro. O que é democracia racial? Faça uma pesquisa e elabore um pequeno comentário. Bom, aqui eu dei uma risadinha, né? No lugar que eu fui pesquisar, democracia racial, aí a gente pode dizer assim, o Brasil escapou, eu vou responder com a pergunta. O Brasil escapou do racismo? Acabou com a discriminação racial? Discriminação racial é diferente de democracia racial. Democracia parte de igualdade, parte de uma situação onde todos sejam tratados da mesma maneira. Que a pessoa não seja olhada pela cor da pele e pela sua etnia, mas seja valorizada como cidadão brasileiro. Então, por exemplo, a gente tem aqui discriminação racial. Se eu tenho discriminação racial, é impossível ter democracia racial. No Brasil, somos nós, e por qual motivo insistir por um caminho que só trouxe... Desculpe, gente, deixa eu botar aqui. Brasil somos nós. E por qual motivo insistir por um caminho que só trouxe e possibilita atraso brasileiro? Então a gente faz esse questionamento a vocês, levanta esse debate, ok? Faça essa autorreflexão a vocês. Espero que vocês consigam responder. Essa foi a minha resposta. Então dizer que existe democracia racial no Brasil é uma mentira. E o curta-metragem lhe traz essa provocação. Próxima pergunta, vamos lá. Analise a frase, né? Essa aqui, na verdade, eu terminei pulando, errei a pergunta. Mas a pergunta que está lá é você analisar a frase, né? No Brasil, todos são iguais. Então, eu respondo com a seguinte pergunta, com a seguinte resposta. Que país é esse? Que país é esse? Essa é uma frase daquela banda, da música da banda Paralamas do Sucesso. Que país é esse? Que país é esse? Brasil! Então, que país é esse? Que a população é multirracial e é racista. O Brasil ele é multirracial, é fruto de uma miscigenação, mas ele é racista. Algo compreensível. Eu não vou dizer que é algo incompreensível, não. Algo compreensível quando refletimos a nossa história. Daí a gente realizar esse debate, realizar essa reflexão. Vamos lá, próximo. Como a Constituição Federal Brasileira trata o racismo? Apesar de a igualdade ser prevista como um direito fundamental da pessoa, ela ocorre concretamente na sua escola e na sua comunidade? Justifique, cite exemplos de igualdade ou de desigualdade. Então, primeira resposta a gente tem aqui na quinta questão. A lei vê o racismo como crime, beleza? E você? Então, é um criminoso que se esconde por causa da lei? Novos tempos de conhecimento e de reflexão. Acredito que possamos dar um ponto final a essa realidade
de a história ridícula. E você, a educação é o verdadeiro caminho. Então, a gente vê aí, a lei já nos ajuda a compreender que isso é um crime e que essa é uma realidade da história do Brasil. E a gente precisa entender que o caminho é esse que nós estamos traçando, debatendo, refletindo, embora pareça ser um tema chato, mas eu quero dizer a você que já há mais de 500 anos esses atos de racismo, e quem se prejudica sou eu e sou você, estamos participando dessa guerra civil, e quem pode fazer alguma coisa, quem pode ser o super-homem ou a Mulher Maravilha, que pode transformar essa realidade, sou eu e sou você. Muito obrigado, a gente se encontra e até a próxima.